Será que o simulado é uma boa forma de você avaliar o seu desempenho na preparação para a prova de residência? Eu sou a Carolina, sou monitora do Mentoria Residência. Atualmente estou cursando dermatologia na Santa Casa de Porto Alegre. E hoje vim conversar com você sobre um assunto que eu acho super importante, que são as provas na íntegra e os simulados. Então, a gente sabe que a melhor maneira da gente estudar para a prova de residência são fazendo questões, fazendo provas antigas e com revisões. Só que na hora da gente fazer simulados e provas na íntegra, a gente tem que ter um cuidado. Primeiro, o nosso percentual de acerto nas provas e nos simulados, ele não reflete a nossa real preparação. Muitas vezes a gente está numa rotina cansativa, a gente está estudando bastante, fazendo várias revisões e a gente começa a fazer as provas na íntegra e a gente se desestimula com o resultado. Isso é completamente normal, né? Isso provavelmente aconteceu com todo mundo que está se preparando para a prova de residência. E alguns pontos que a gente tem que reforçar são importantes para a gente entender por que esse resultado aconteceu, né? Por que a gente se frustrou com a prova na íntegra e como que a gente vai fazer para melhorar o nosso desempenho e também para trazer esse resultado um pouco mais para nossa realidade. Então, de que forma que a gente pode corrigir essas provas, esses simulados, para entender melhor como que realmente está o nosso desempenho na nossa preparação para a prova de residência. Então, começando, né, pelos simulados. Os simulados nada mais são do que algumas provas, né, desenvolvidas pelos cursinhos, enfim, que trazem algumas questões que podem cair na prova de residência. Muitas vezes são questões que já caíram em algumas provas, ou às vezes questões novas, né? Só que, o que acontece? Quando a gente faz esse simulado, a gente ainda não teve contato com todo o conteúdo do ano, né? Então, às vezes, a gente começa a errar algumas coisas que a gente ainda não revisou esse ano, que a gente ainda não teve a oportunidade, né, de ter contato com aquela matéria. A gente acaba se frustrando, porque esse erro entra, né, no erro geral. Então, quando a gente vai corrigir um simulado, uma prova na íntegra, a gente tá ali no começo, até a metade da preparação, eu acho importante a gente separar os nossos erros e os nossos acertos daquilo que a gente já viu, aquilo que a gente já teve contato esse ano, e aquela matéria que a gente ainda não revisou, que a gente ainda não teve contato. Essa foi uma dica que eu dei no meu grupo de alunos da mentoria recentemente, e eu tive um resultado muito positivo dos alunos, né? Um feedback muito bom. A maioria teve um resultado acima daquilo que estava esperando quando colocou, né? Quando olhou melhor para aquilo que tinha errado dentro dos assuntos que já viu aquele ano, né? Então, separando ali os assuntos que já viu esse ano, os assuntos que não viu ainda, a gente consegue ter um percentual de acerto um pouco mais fidedigno, um pouco mais próximo da realidade. Além disso, né, além de separar o percentual de acerto das questões que a gente já viu, aquilo que a gente ainda não viu, eu acho importante a gente entender que o simulado, ele é uma foto da preparação. Ele não quer dizer que o nosso desempenho tá exatamente como o resultado daquela prova. Então, as provas variam, né? Algumas provas são mais fáceis, outras são mais difíceis. Às vezes, um percentual de acerto que a gente acha ruim naquela prova, na verdade, poderia ter nos levado à aprovação, né? Então, tem provas que têm um corte um pouco mais baixo, porque são provas mais difíceis. Então, tudo isso tem que ser levado em conta na hora de corrigir uma prova. A gente tem que entender que aquilo é um momento da nossa preparação. Eu tinha uma aluna, gosto sempre de contar essa história, que estudava muito, fazia muitas revisões, ia sempre muito bem, tinha um percentual de acerto em evolução, e ela nunca ia bem nas provas na íntegra, né? Ela tinha muita dificuldade de fazer prova na íntegra, e ela sempre tinha um resultado abaixo daquele que ela esperava, né? E abaixo também do percentual de acerto dela, que vinha refletindo ao longo da preparação. Até que um dia ela tava bem chateada, né, bem desesperada, me mandou uma mensagem e a gente tentou identificar o que estava acontecendo de errado. E na verdade, aquela aluna fazia a prova sextas-feiras à noite. Então toda sexta-feira da noite ela fazia uma prova. Então vocês imaginem, ela tava sempre cansada, vindo de uma semana exaustiva. Ela tava ali, né, perto do final de semana com a sensação de que tava quase ganhando uma recompensa de um descanso e também tava com a sensação de que queria se livrar da prova, né? Então, o momento que a gente vai fazer a prova é importante a gente ter bastante cuidado. Então é ideal que a gente não esteja muito cansado da semana, ideal que a gente tenha um tempo bom para fazer a prova, para pensar com calma e eventualmente até para corrigir a prova no mesmo dia, né, ou no dia seguinte. Tudo isso vai interferir com certeza no nosso desempenho. Então, eu vou chamar atenção para um outro ponto que eu acho importante, é a gente se conhecer fazendo prova. Porque vai chegar no dia da prova e muitos de vocês vão entrar em choque, né? Porque por mais que a gente tenha treinado a fazer provas, treinado a fazer simulados, a gente não consegue simular o ambiente real. Então, na hora da gente fazer a prova,
prova, a gente vai tentar se aproximar ao máximo daquele dia, né, do grande momento da nossa prova. Então, assim, parece óbvio, né, mas não mexer no celular durante a prova, né, evitar distrações. Então, avisar o pessoal da casa, olha, agora eu tenho um momento aqui, vai durar mais ou menos umas 2, 3 horas, onde eu vou precisar focar no que eu tô fazendo, eu não vou poder conversar com ninguém. Eu gostava muito de cronometrar o meu tempo, o tempo que eu fui ao banheiro, o tempo que eu precisei comer, o tempo que eu precisei tomar água, enfim. E eu sempre gostei muito de conversar comigo ao longo das provas e das provas na íntegra, principalmente. Então eu ia escrevendo no meio da prova, por exemplo. Gostava muito de escrever a ordem que eu comecei. Então, eu, Carolina, prefiro começar as provas pelas matérias que eu tenho mais afinidade. Isso me traz uma segurança, né? Me traz uma maior confiança. Mas eu sei que tem gente que prefere começar pelas mais difíceis. Carol, como que eu vou saber? Testando, se conhecendo. Então, para isso que esse momento, né, de conhecimento nas provas é tão importante. Para chegar no dia, a gente já se estudou, né, fazendo prova. A gente já sabe do que a gente gosta, o que a gente prefere. Então, eu sempre anotava. Comecei por pediatria. Eu geralmente começava por pediatria, que era a matéria que eu tinha mais afinidade. Então, eu ia lá, ia anotando. Anotava o momento que eu fui ao banheiro, anotava o momento que eu comecei a ficar cansada, eu comecei a já me encher o saco da prova, que eu precisei comer alguma coisa, que eu tava com fome. Enfim, tudo isso eu fui conversando comigo. E eu fui, claro, quando eu ia corrigir as provas, eu ia lendo isso, ia documentando isso. Então eu tinha um espaço onde eu documentava o meu desempenho nas provas. E eu percebia ao final do ano que quando eu começava pela matéria que eu tenho mais afinidade, eu ia melhor. Então tudo isso, né, para vocês pensarem e tentarem se conhecer durante as provas, né, durante o desenvolvimento das provas na íntegra, para não chegar lá no final do ano e vocês estarem completamente perdidos em relação a isso. Então acho que essa é uma dica super válida, tá? Além de tudo isso que a gente comentou, o autoconhecimento é muito importante nas provas. A gente fica assim nervoso e no dia da prova com certeza a gente fica muito mais nervoso, mas fazer prova na íntegra é desconfortável, não é agradável. O nosso papel aqui é tentar trazer um pouco mais para a realidade e facilitar o processo de vocês no desenvolvimento das provas na íntegra, porque elas são sim muito importantes para o nosso processo de estudos para a prova de residência. A gente tem que ter alguns cuidados na hora de corrigir as provas, então não é toda a prova na íntegra, né, que vai refletir o nosso desempenho, mas elas são sim muito importantes no nosso processo de aprendizado. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi uma conversa rápida sobre provas na íntegra e simulado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem comentar aqui que a gente vai responder para vocês. E para quem gosta de acompanhar o nosso canal, curte e compartilhe aí com a gente as dúvidas que vocês tiverem a respeito desse assunto, tá bom? Até a próxima!